gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar a aula sobre numeral. Vai ser uma aula bem leve, tá? Então, vem comigo. Então, o que é numeral? Numeral é a palavra que vai indicar a quantidade de seres ou a sua posição, né, numa determinada série. Por exemplo, 1, 2, 5, 4, 3, 1000, 2000, primeiro, décimo, triplo, duplo. E os numerais, eles se classificam, né, em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Os numerais cardinais, eles representam uma quantidade determinada, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 1000. Percebe-se que se expressa aí uma quantidade, uma determinada quantidade. Já os numerais ordinais, eles vão indicar a ordem ou a posição numa série desse ser, ok? Do ser. Primeiro, segundo, se é terceiro, se é quarto, se é quinto, sexto, vigésimo, milésimo. Como a gente pode observar, nós temos aí uma ordem ou uma posição dentro de uma série, ok? Que o ser pode ocupar. Já os numerais multiplicativos, eles vão dar a ideia justamente disso, multiplicação, ok? Então, eles vão indicar a ideia de dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, sextuplo, e etc. Os numerais fracionários já vão indicar as partes iguais em que se divide um todo, ok? Então, pode ser dividido em meio, em um terço, em quarto, em dozeavos e assim por diante. E o zero, né? Como é que o zero fica nessa situação? O zero é um número cardinal, ok? Ele veio do árabe, né? Que indica vazio. Eu não vou pronunciar a palavra porque eu não falo árabe. A palavra seria como fosse sif, né? No latim medieval, o latim medieval adotou o zero e se escrevia como Sephirum, e logo depois, né, o italiano se apropriou aí do termo, utilizando o que nós conhecemos hoje, a escrita e pronúncia que conhecemos hoje, né, zero. No Ocidente, o zero ele passou a se difundir a partir da metade da Idade Média, do final da Idade Média, ok? E se difundiu por volta dos anos de 1500, ok? E aqui eu trouxe até uma observaçãozinha aqui com o zero monstrinho falando, né? Sem ele, a gente não teria o sistema decimal, por exemplo. Então, não tem como a gente imaginar viver sem o zero. Isso aqui é um lembrete para vocês, tá? Apesar da nomenclatura gramatical brasileira, a NGB, não fazer referência à flexão de grau dos números, ok? Dos numerais, alguns podem ser flexionados em grau. Isso para acentuar uma ideia de expressividade. Então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Era um produto era um produto de primeiríssima qualidade. Então, a gente tem a ideia aí de intensidade. A gente que estudou adjetivo aula passada, né, a flexão de grau, a gente lembra, né, que esse sintético aí vai dar uma ideia de amplificação, né, de intensidade amplificada. Então, era um produto de primeiríssima qualidade. A gente vê, então, essa qualidade sendo amplificada, sendo enfatizada. Ando roxo para pegar umzinho assim. Novamente, a gente estudou, né? A gente que viu a formação do inho. Então, aqui também nós observamos essa expressividade, né, sendo trabalhada no numeral, né, por meio da flexão
de grau. Então, é possível que você encontre, se esbarre nessa possível flexão de grau que os numerais podem ter. Então, vamos detalhar, né? Sempre que eu falei que os numerais, eles são classificados em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Então, vamos conhecer as principais regrinhas para que a gente possa aprender a usá-los, né? E se lembrar aí da época da escola, quando a gente estudou numeral, ok? Então, lá. A primeira regrinha dos cardinais é que os numerais cardinais 1, 2 e as centenas a partir de 200 flexionam em gênero. Lembra-se lá de gênero, quando a gente estudou adjetivos e substantivos, né? É quando passa do masculino para o feminino e vice-versa. Então, um menino e duas meninas foram premiados. A gente observa aí que esses cardinais, eles vão concordar em gênero com o substantivo, ok? Uma menina e dois meninos foram premiados. Exportamos 500 quilos de minério de ferro. Exportamos 500 toneladas de minério de ferro. Então, a gente observa aí que eles flexionam em gênero, ok? Ainda falando sobre os cardinais, né? Os cardinais milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão e etc., eles flexionam em número. É só lembrar singular e plural. 1 milhão, 2 milhões. 1 bilhão, 3 bilhões. 1 trilhão, 5 trilhões. Observa? Então, a gente observa aí a pluralização, ok? Dos cardinais. E, por fim, os demais cardinais não flexionam. Então, nós temos aquelas duas regrinhas lá que falam sobre a flexão de gênero e a flexão de número, né? E agora a gente observa que os demais não citados aqui, eles não flexionam. Então, chegaram 5 meninos e 6 meninas. A gente não fala chegaram 5 meninos e 6 meninas. Não existe isso, né? Então, esses números 5, 6, 3, 4, 7 não flexionam, ok? Eles permanecem da mesma forma. A viagem demorou 3 dias e 3 noites. Observa-se, não flexiona. Já os ordinais, eles são numerais que vão variar em gênero e número, ok? O que são os ordinais? Aquele, né? Primeiro, segundo, terceiro. Então, o primeiro colocado ganhará uma viagem. Observa-se que o primeiro colocado está concordando em gênero masculino e em número, que é o singular. Os primeiros colocados ganharão uma viagem. Novamente, observa-se concordando em número, né? No plural, e em gênero, né? Masculino. A segunda campeã cumprimentou a terceira campeã. Novamente, né? Concordando em gênero, feminino, e em número, singular. A primeira classificada chorou de felicidade, novamente concordando em número e gênero, singular e feminino. Nas quartas, vestimos rosa. Nós temos aí quartas concordando em número, plural, né? E em gênero, feminino. Já os multiplicativos terão apenas uma regrinha, ok? Os numerais multiplicativos que acompanham substantivos flexionam-se concordando com o substantivo a que se refere. Vamos ver os exemplos? Adotar um duplo padrão de medidas. A gente observa aí que duplo está concordando com o substantivo, né? Padrão, que é masculino e está no singular. Foram capazes de suportar triplas jornadas de trabalho. Então, nós temos aí, né, o multiplicativo tripla, né? Triplo, no caso, sendo concordando com o substantivo jornadas em gênero feminino e em número plural. Já os fracionários apresentarão aí duas regrinhas. Os numerais fracionários concordam com o cardinal que o antecede,
ok? Então, recebeu um terço do que merecia. O cardinal que antecede o fracionário é o 1, ok? Então, o terço, que é um fracionário, concorda aí com ele, em gênero e número, ok? Ocuparam 2/3 do estágio. Então, terços aí está concordando com o seu cardinal, que é justamente 2, então, plural. Por fim, os fracionários, o fracionário meio concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere. Aí, esse meio dá trabalho, né? Quantas vezes a gente se sente na dúvida? É meio-dia, é meia hora, é meio-dia e meio, é meio-dia e meia, como é que é? Então, ele vai concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. Então, para saber como utilizar, é só observar, prestar atenção qual é o tipo de substantivo ao qual ele se refere. Comprei meio quilo de queijo. Meio aí está se referindo ao quilo, então é meio com o, né? O armazém guardava meia tonelada de milho. Meio, aí o meio aí está se referindo ao substantivo tonelada, que é uma palavra feminina, então ele também vem no feminino. Completou a corrida em 2 minutos e meio, né? Porque ele está se relacionando aí, está se referindo ao substantivo minutos e não a corrida, é minutos. Então, se minutos é no masculino, ele também vem no masculino. Completou a corrida em 2h30. Então, meia aí está se relacionando ao substantivo horas, uma palavra feminina, portanto, vem no feminino. Então, é meio-dia e meio, porque dia, né, é um substantivo masculino, então o meio também vem no masculino. E vamos entender um pouquinho sobre o emprego dos cardinais e ordinais, ok? O numeral anteposto ao substantivo, ele é lido como ordinal. Se pós-posto, né, se colocado depois do substantivo, lê-se como o cardinal, ok? Então, segunda casa ou casa 2. 11ª, que é original, ou casa 11, que é cardinal. Segunda maratona estudantil. 15ª ou casa 15. Terceiro salão do automóvel. 11ª Copa do Mundo. Uma observaçãozinha. Quando a gente quer se referir ao primeiro dia ao primeiro dia do mês, a gente faz uso aí do numeral ordinal, ok? Então, é 1º de abril, 1º de maio e etc. Quando se trata de indicação de reis, papas, séculos ou partes de uma obra, quando o numeral vem depois do substantivo, usa-se os numerais ordinais até o 10º. Daí em diante, depois do 10º, segue-se como numeral cardinal, ok? Então, vamos lá. Século VII, Henrique VIII. Século X, século XXI, João Paulo II, Bento XVI, capítulo 2º, capítulo 13. E para finalizar, né, se o numeral ele vem antes do substantivo, fica obrigatório o uso do ordinal. Fica 13º capítulo, não 13 capítulo, né? Então, 13º capítulo. 21º século, ok? Então, não fica 21 século, ok? Então, é 21º século. Sempre que o numeral
anteceder aí o substantivo. Ficou bem clara essa parte? Porque agora a gente vai estudar a morfossintaxe do numeral. Eu sempre trago para vocês a morfossintaxe das classes de palavras. Então, vocês já sabem que morfossintaxe diz respeito aí à função da classe gramatical dentro da oração, ok? Então, vamos entender como o numeral funciona dentro das orações. Os numerais podem funcionar como um numeral substantivo ou como um numeral adjetivo. Como um numeral substantivo é quando ele substitui um substantivo. Vamos ver os exemplos a seguir. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Quando o numeral ele funciona como um substantivo, ele pode exercer as funções de sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito e etc. Ok? Então, nesse exemplo, 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, ele está funcionando aí, o numeral está funcionando como o núcleo do sujeito. Já no segundo exemplo, 2 mais 2 são 4, o numeral está funcionando como predicativo do sujeito. E, como eu falei, ele pode também funcionar como um numeral adjetivo, quando ele acompanha um substantivo. Okay? Então, nesse caso, ele vai exercer as funções de adjunto adnominal. 15 pessoas compareceram à reunião. Então, ele está funcionando aí o numeral como um adjunto adnominal relacionado aí a pessoas que está funcionando como o núcleo do sujeito. Então, minha turma, era isso que eu tinha para passar para vocês, tá? Até uma próxima. Um beijo no coração de vocês. E só para lembrar vocês aí de curtir o vídeo, compartilhá-lo com quem precisa e de se inscrever no canal. Beijo!